Olá, tudo bom com você? Então vamos hoje aqui fazer uma oração, uma meditação da palavra. Convido você a estar comigo. Momento de estudo da palavra de Deus, digamos assim, momento de Alex Divina, onde nós vamos ler o texto e vamos meditar. Fiz alguns rascunhos aqui no momento desse estudo, eu vou passar para vocês. Então, desde já, convido você a se inscrever no canal, compartilhar e também que você possa fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, você comenta aí, tá bom? E assina o sininho aí para que mais conteúdo chegue até vocês. Pois bem, hoje nós vamos aqui estudar um pouco, meditar um pouco na reflexão do Evangelho de Mateus, Mateus do capítulo 7, do versículo 21 ao 23, que diz o seguinte: no versículo 21 do capítulo 7, do versículo 21, diz o seguinte: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhe direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Palavra para a nossa salvação. Queridos irmãos, veja só. Os santos sempre tiveram muitas atitudes e decisões. Os santos tiveram muitas atitudes e tomaram atitudes e decisões na igreja. Eles foram muito radicais. Os santos, eles tomaram as atitudes. Eles foram radicais em suas vidas. Os santos foram assim. Eles tomaram as atitudes, tiveram as atitudes certas, também atitudes que não convêm, tomaram decisões radicais em suas vidas. As pessoas não as chamavam de loucos, muitas vezes. As pessoas chamavam de loucos, mas de alguns tempos só procurava e chamava também de santos. E reconheceram que muitas vezes ia atrás deles para tomar os conselhos. Nessas atitudes, suas vidas nos ensinam que vale a pena deixar por Deus e pelo seu reino as vivências das bem-aventuranças. Tudo aquele que nos poderia conduzir ou traduzir o Evangelho ou desprezar o Evangelho tomava-se posse de tristeza em seu coração. Uma vida medíocre do santo muitas vezes levava uma vida plena de quem tem a coragem de amar a Deus. Depende de você, depende de mim. Os santos são pessoas igualzinhas a você. Isto é, muitas vezes, certamente, foram bem piores que você. O que os tornaram santo foi a decidida e o decidido dizer um sim às obras de Deus, um sim a Deus. A Deus e deixar-se abrir a abertura do coração de Deus, que Ele o imprimisse o Evangelho das boas novas em seu coração, tornando-se santo. Muitas vezes os santos tornavam-se na sua história de vida o que ele era. Ser santo não é uma opção. Repito, ser santo não é uma opção. É um dever de obediência, é uma ordem determinada e é uma vontade de Deus. Ser santo não é uma opção, mas é uma ordem determinada e é uma vontade de Deus.
Santa Teresinha dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Ela dizia isso. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Nesse contexto dessa belíssima Lex Divina, dessa meditação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, nos traz essa narrativa, tudo bem, o bem com Deus, mas o que tem Deus a ver com você e comigo. Jesus nos dá uma resposta nesse trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, do versículo 21, uma resposta a nos perguntar: quem tem Deus, que tem a Deus? Quem vive do reino de Deus já está aqui? Quem vive as bem-aventuranças e a mentalidade do reino de Deus? Quem entrará nos céus? Quem entrará nos reinos dos céus? Esse versículo do Evangelho de São Mateus, do capítulo 7, versículo 21, vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. A palavra de Deus é bem exata para nós. A palavra de Deus vai dizer nesse versículo que corresponde essa pergunta fundamental para você e para mim também, das bem-aventuranças. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. A palavra de Deus também nos diz no Evangelho de João, de São João, que nos dá um sentido do ensino fundamental para cada um de nós sobre esses assuntos. Abra sua Bíblia e João, no Evangelho de João, no capítulo 14, isso mesmo. Se você tiver agora nesse momento, no Evangelho de João, capítulo 14, que vai dizer o seguinte, do capítulo 14, do versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu vos amarei e manifestar-me-ei a Ele. Essa palavra do Senhor vai dizer: aquele que tem amor aos meus mandamentos, eu o amarei, eu os tornarei amado por meu Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. Já no versículo 23 do capítulo 14, diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós veremos a ele, e nele faremos nossa morada. Nisso tudo, vai se dizer nesse versículo, do versículo 23 do capítulo 14: se alguém me ama, guardarei e amarei a ele, e faremos juntos o amor sendo amado. Já no versículo 24, vai dizer: aquele que não me amar, não guardar as minhas palavras, a palavra que tendes ouvidos não é minha, mas sim do meu Pai que me enviou. Já no capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15 do Evangelho de João, do versículo 10, diz o seguinte:
se guardardes os meus mandamentos, sereis constante no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Já no versículo 12 do capítulo 15, vai dizer o seguinte: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Nesse contexto do versículo 14 do capítulo 15, vai dizer: vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando. Dentro desse contexto, meus irmãos, fica concreto onde o próprio Jesus nos diz nesse versículo de Mateus. O versículo de Mateus, do capítulo 7, quando nós lemos aqui, do versículo 21, nem todo aquele que me diz o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essas palavras do Evangelho de João nos proporciona, assim como os santos que tinham e tomavam posse, tinham atitudes e decisões radicais em suas vidas. Essas decisões radicais muitas vezes tomaria e faria com que as pessoas vissem e observavam que eles eram loucos, como se fossem loucos, mas ao mesmo tempo, depois eram chamados de santos e recorria a eles para aconselhá-los, para tomar os aconselhos e orientações. Repito, suas vidas nos ensinam, a vida do santo nos ensina que vale a pena se deixar por Deus e pelo seu reino para a vivência das bem-aventuranças, dos bem-aventurados. Todo aquilo que nos queria nos contradizer no Evangelho se tornaria em nós uma tristeza no coração. Aquele que não seguisse o Evangelho. Os santos eram pessoas igualzinhas a você. Eles se tornariam, e muitas vezes, certamente, até piores do que você, piores do que eu, pecador. Mas o que se tornaria a eles ser santo era a vontade decidida de um dizer, de um sim, da vontade de Deus. Essa vontade de Deus, de obediência da ordem de uma vontade de Deus. Como diz Santa Teresinha, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Quando nós compreenderemos, quando nós observamos, sentimos tudo isso, nós vamos ter a sacidez, a coragem absoluta de vermos que é preciso ter coragem e honestidade para só olharmos e verificarmos a nossa mentalidade como um bom educador, como um bom santo, como um bom exemplo que nós somos de bem ou de mal. Mas a mentalidade do mundo não é uma mentalidade do Evangelho. Há pessoas que tiverem, muitas vezes, no contexto da Bíblia, essas reflexões de buscarmos e confiar no reino de Deus, nos reinos dos céus,
buscar o amor, confiar em Deus acima de tudo. É participando da igreja, é buscando a justiça, a mansidão e outras coisas dentro da igreja. Participando ativamente da vida paroquial, lendo a Bíblia, se tornando ali uma mentalidade viva na casa do Senhor, assim como os santos foram, se tornando familiar, andando tudo aquilo que os santos deram, de maneira especial, no entanto, tendo a mentalidade, orando, concordando com o Evangelho, em especial na justiça, no perdão, na caridade, na castidade, na obediência. É olhar um pouco para trás, mas deixar aquilo que é passado e vivenciar o que é presente na oração. É vivenciar certamente, você está se perguntando agora, hoje, de muitas maneiras que já aconteceram na sua vida e na minha vida. É pensar no instante de que Jesus também passou por tudo aqui, mas na vivência, na oração, ensinando, compartilhando, orando, compreendendo diante de Deus. Tendo essa vontade para fazer a obra de Deus acontecer no meio da família, no meio do jovem, no meio da igreja, na sociedade. É vivenciando o Evangelho que nós vamos poder orar e conduzir e ficar e pedir no Senhor uma vida de santidade. Sem querer frutar e fazer dali, daquele momento, algo ruim, mas de algo bom para as pessoas. Ou seja, é vivenciar como os santos vivenciaram. É ser louco como eles eram loucos. É ter uma vida da bem-aventurança, a vivência das bem-aventuranças. É tomar, muitas vezes, decisões e atitudes radicais em nossas vidas. Os santos tomaram atitudes e decisões radicais muitas vezes. Os santos muitas vezes eram chamados de loucos para as pessoas, mas mesmo assim as pessoas via Deus na vida deles e ia atrás deles a pedir conselhos nessa intimidade cheia de Deus. Os santos são igual a eu, a você. Os santos são pessoas igualzinhas e foram pessoas igualzinhas a você. Isto é, certamente, eles foram um dos piores, até piores do que você, mas eles tornaram-se a imprimir o Evangelho no seu coração no longo da história de sua vida. Basta você ler a história dos santos. Você vai ver que, assim como Santa Teresinha, São Francisco e outros santos, São Bentos, outros doutores da igreja, outros santos que tiveram ali sua vida doando, mas como pecador, mas arrependido, até se tornar os olhos na terra e no chão, não sendo medíocre, com as mãos, mas uma mão entrada no reino dos céus, mediante do mundo que nós vivemos hoje, considerando que esse mundo tão frágil, cheio de fragilidade, mas temos que ter essa convicção de vida plena, de uma coragem tomada por Deus,
mediante da vontade, da obediência, da ordem, da vontade de Deus para nos tornarmos santos. Assim como o Evangelho nos propõe. O Evangelho do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 21, vai nos descrever que muitas vezes nós pregamos, fazemos bem, até rezamos para as pessoas, convidamos ela a ir para a igreja. E muitas vezes nós queremos ganhar o reino dos céus, se tornarmos os reinos dos céus para nós e corremos o risco de o próprio Deus dizer assim: não te conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas pela medida da graça de Deus, pela obediência, e o dever que nós temos é obediência, mas da vontade de Deus e não a nossa vontade. Se tornaremos pessoas santas, se tornaremos assim uma vida, porque você tem uma vida, você só tem essa vida dependendo da qualidade que você é, o que você terá. Poderá ser uma vida de felicidade, de amor a Deus, cheio de intimidade com Ele, de fraternidade com os irmãos, mas na estrada estreita do olhar dos céus, do céu, ou poderá ser uma vida medíocre, muitas vezes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a reflexão que eu deixo para você. É que os santos também, eles passaram e tomaram decisões, atitudes radicais que muitas vezes as pessoas o chamavam como louca, mas mesmo assim, em suas vidas, eles o chamavam de santos. Chamando de santo, eu procurava seus conselhos e suas orientações. Essa é a mensagem, é a meditação que eu deixo para você. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva, comenta aí se você gostou, tá bom? Tenha nesse momento uma saúde, alegria, paz e bem para você. Bye bye!